Ok, no ar de novo. Então, essa partezinha que vocês estão vendo aqui é onde estão escritos os códigos que nós vamos mandar executar. Isso daqui é como a saída do terminal. Então, o que é que tem escrito? Será que vocês conseguem enxergar essa parte? Não, compactou, né? Aqui tem escrito print, bem-vindo ao Python. Eu acho que em algum lugar, se eu quiser, eu consigo mudar as cores. Não, aqui não. Cores. Eu acho que não. Vai ficar assim. Talvez fique ruim só para vocês que estão lá no fundo, né? Será que se apagar a luz aqui melhor? O contraste fica ruim. Melhorou ou não nada? Melhorou um pouquinho, né? Então, essa ferramenta eu queria que vocês utilizassem sem supervisão. Ou seja, vocês instalassem e aí tentassem utilizá-la para ver o que acontece, tá certo? Porque eles estão atualizando todo semestre isso daqui. É interessante para ver o que é que vocês conseguem fazer sozinhos, o que é que vocês conseguem aprender e onde é que vocês engancham. Aqui a gente vai salvar e ir para a próxima lição. Aí ele vai criar, olha, para criar aplicativos, eles fazem isso usando variáveis. Uma variável armazena um dado e dá a ele um nome específico. Por exemplo, span igual a 5. A variável span agora armazena o número 5. Escreva seu código abaixo, minha variável é igual a 10. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para fazer. Instruções. Atribua o valor 10 à variável myVariable. Clique no botão salvar e enviar para executar o código. Já tem escrito aqui 10, né? Vem aqui, salvar e enviar. Ok, e aí ele vai validando se você está entendendo o que é para fazer e vai abrindo uma nova atividade. Próximo. Booleanos. Você acaba de armazenar o número em uma variável. Números tem dois tipos de booleano. Aí aqui ele vai dando a explicação e tem uma atividade. Atribua os valores seguintes às variáveis correspondentes. Set a variável myInt. Talvez eu acho que eu já fiz isso e por isso que está aparecendo para mim. Porque eu já resolvi, não acho que no semestre passado, senão eu acho que não ia aparecer. Provavelmente é isso. É porque eu já fiz. Atribua os valores seguintes às variáveis correspondentes. Set a variável myInt. Então, ok. O nome da variável é myInt. E o valor que eu vou atribuir é set. 1.23 a variável myFloat. MyFloat recebe 1.23. True a variável myBool. MyBool recebe true. Aí, por exemplo, se você colocou errado, só true, e aí manda salvar e submeter, ele vai dizer, ei, deu um erro aqui. True não está definido. É verdade, eu acho que eu escrevi errado. É true, com ezinho no final. Ir para o próximo. E aí ele vai de uma atividade para outra, entendeu? Passo a passo de uma atividade para outra. Tudo bem? Tarefa de casa. Deixa eu ver aqui quantas instruções a gente tem. Python. Calculadora. Strings, condicionais, funções. Vamos ver se daqui para a semana que vem a gente consegue fazer 1 e o 2 e o 3. 1, o 2 e o 3. Professor, eu li o texto e eu não entendi o que ele está dizendo. Aqui nas atividades para a primeira semana tem alguns links de leitura. Conteúdo de leitura. Aqui, Ups. Você pega esse amiguinho aqui. O que não falta é coisa para ler. Como eu vou usar o Python, o que é um programa, variáveis, expressões e comandos, aquilo que ele faz num textozinho bem pequenininho. Aqui tem um texto bem maior, escrevendo que é uma variável, colocando os pedacinhos de código, tá vendo? Ok? Tudo bem? Então, nossa atividade de vocês é fazer o codicagem e ler isso daqui. Então, queridos, eu gosto de trabalhar assim. Começo do semestre a gente acocha bem muito, faz um monte de coisa.
para quando chegar no final do semestre a gente estar bem tranquilo e não ter que se preocupar com nada. Só com as outras disciplinas. Diz. Você tá no mudo, né? Tá no mudo. Tá no mudo. Você vai encontrar aqui, ó. Atividade semana 1. E bem aqui você encontra, ó, conteúdo de leitura e estudo. Aqui é o link. Esse link vai para esse material aqui, onde ele vai explicar parte por parte a questão da linguagem. O que é linguagem? A linguagem é como é que eu consigo dizer para o computador aquilo que eu quero. Porque o computador fala uma linguagem específica. E aí, por exemplo, eu quero dizer para ele que o nome do meu gato é Félix. Como é que eu vou dizer isso? Eu tenho que aprender a criar um gato, tenho que aprender a dar um nome, tenho que aprender a entender o que significa um nome. O nome é um string. E aí a linguagem vai permitir que eu me comunique com o computador do jeito que eu penso para que ele entenda o que eu quero fazer. Ok? Então, basicamente, o FUP é aprender linguagem, ou seja, o que é que o computador fala, e essa é a parte fácil, tá certo? E aprender lógica, como é que eu organizo o meu problema de forma que eu consiga ensinar o computador para resolvê-lo. Que às vezes fazer é fácil, mas pensar como é que eu faço isso é difícil. Que nem o pau ímpar. Pau ímpar é fácil? Você sabe jogar pau ímpar? Sim. Agora explica para o computador como é que ele vai entender como é que faz o pau ímpar. Foi difícil um pouco? Foi. Organizar a lógica se ele escolheu par e a soma dos números foi par, então o jogador 1 ganhou. Mas se ele escolheu ímpar e a soma dos números foi ímpar, ele também ganhou. Se não foi isso, então quem ganhou foi outro cara. Ok? Então, lógica é a capacidade de organizar o meu raciocínio, coisas que eu sei fazer, de forma que eu consiga ensinar um computador a fazer. Linguagem é como é que eu vou descrever essas atividades para ele. Então, a gente tem linguagem e a gente tem lógica, ok? Linguagem e lógica, elas vão andar juntas o tempo todo. Provavelmente, até o final do semestre, tudo que vocês forem capazes de resolver no papel, vocês vão conseguir ser capazes de ensinar o computador a fazer. Claro que uma coisa que você não sabe resolver, você não é capaz de ensinar ninguém, ok? Meu filho, o que é que você está fazendo aí? Não, eu tô só escrevendo aqui. Tu sabe fazer? Não. E como é que vai programar? Ver se acontece. Não existe isso, não existe. Você só consegue ensinar o computador a fazer uma coisa que você sabe fazer. Mas a maioria dos problemas é fácil, entendeu? Por exemplo, ó a brincadeirazinha, ó. A brincadeirazinha aqui, ó. Faz de conta que cada número pronto. Faz de conta que tem uma fila com várias pessoas, tá certo? Enfileiradas. Cada número representa uma cor, ok? Não interessa qual é a cor, mas cada número representa uma cor. Então, se eu tenho 3 pessoas seguidas com 1, o que é que eu entendo daí? 3 pessoas com a mesma cor. Interessa qual é a cor? Não. Ok? O que é que eu tenho agora? 3 pessoas com uma cor e uma pessoa com outra. Ok? Se eu perguntasse para você quantas cores diferentes existem, você seria capaz de responder? Você sabe fazer isso? Você sabe. Então, se você sabe fazer, você é capaz de ensinar para o computador como é que ele faz isso. Entendeu? Qual é a cor que aparece mais vezes? Você sabe fazer isso? Se eu te pedisse, então você também é capaz de ensinar o computador a fazer isso. Ok? Onde está o grupo de pessoas, o grupo onde tem mais pessoas juntas com a mesma cor? Você sabe fazer isso? Onde é que ficaria? Se você sabe fazer isso, você é capaz de ensinar o computador para fazer isso. Agora, não é óbvio o processo por onde você faz essas identificações. Se eu te desse uma lista com 1000 números, como é que você faria para identificar qual é o maior grupo de pessoas? Onde ele está?
Porque aqui é fácil, né? Tem uma linha, mas se tivesse uma lista com 1000 números, como é que você faria para descobrir qual é o maior grupo de pessoas? Como é que seria a tua lógica? Porque você não vai conseguir decorar, né? Você vai ter que começar a anotar em algum local as coisas. Se eu te desse um papel com 500 folhas e dissesse, ó, tu senta aí, tu só sai daí quando tu me disser em qual folha está o maior grupo de pessoas com a mesma cor. Você é capaz de fazer? Hã? Aposto que é. Você vai começar a bolar você vai começar de um por um, ó. Começa aqui. 1. Ok, 1 e 1. 1 e 1 é uma dupla. Então eu marquei, aqui aparece uma dupla. Aparece uma dupla na primeira folha. 1 e 2. Não é mais desse grupo do 1. Agora já é um novo grupo. 2 e 1. 1 e 2. 2 e 3. 3 e 2. 2 e 1. 1 e 2. 2 e 2. Uma dupla. 2, 2 e 2. Uma tripla. Tripla é maior do que a dupla. Porque até então o máximo que eu tinha achado era... Seja bem-vindo, querido. Vai ficar à vontade. Então, se você é capaz de resolver no papel, você também vai ser capaz de ensinar o computador a fazer isso. Ok? Entender lógica, como é que eu organizo aquilo que eu sei fazer. Você sabe fazer isso. Ok? E como é que eu digo em uma linguagem que o computador consiga entender o que é que eu quero que ele faça. Ok? Tudo bem? Então, qual é a linguagem que a gente vai utilizar na disciplina? Python. Certo? Então, vamos para algumas definições básicas para a gente entender o que é o Python. Tudo bem aqui? Todo mundo sabe como chegar aqui? Ok? Lá no Moodle. Vocês querem anotar? Code Academy. Code Academy tem vários cursos, ó. Deixa eu ver se aparece aqui os cursos todos. Nós temos... Você pode ver um curso de parte de start. Onde que tu tá vendo isso? Vê todos os cursos, né? Ó, a gente tem HTML, CSS, JavaScript, SAS, fazer um website. Acho que tem em português, não deve ter em português, é porque eu não estou logado aqui em português. Ó, o curso estimado de Python inteirinho são 13 horas. Pelo menos aqui é a estimativa dele, então é uma coisa que dá pra gente fazer. Dá pra gente fazer sem muita dificuldade. Ok? E o bom é que se vocês... o objetivo do curso não é vocês aprenderem lógica, é vocês aprenderem linguagem, é entenderem o que é o Python, como o Python funciona, certo? Então, se vocês quiserem já terminar daqui para a semana que vem, fica à vontade, tudo bem? Então, o objetivo de vocês aqui é atravessar coisas que a gente vai ver durante a disciplina toda, porque a disciplina a gente vai parte por parte, mas se você quiser logo fazer o curso todo e entender o que é que a gente vai ver nos determinados pontos da disciplina, fica à vontade, tá bom? Vamos nós. Para poder fazer com que o computador entenda o que você está dizendo, bora lá, você vai precisar de um interpretador. O interpretador você vai ter que instalar no Windows, ok? E ele já está no Linux. No Linux, se você digitar Python, ele vai abrir o interpretador. Você abre o terminal e digita Python e ele vai abrir o interpretador. No Linux, no Windows você vai ter que instalar alguma coisa que eu não sei o que é. Coloca instalando Python no Windows. E aí vai aparecer em algum local o que é que você tem que fazer. Ok? E no caso do Gini? Do Gini. O Gini também funciona. Deixa eu só falar do processo de interpretação. Ok? No Linux existem várias IDEs. IDE é um ambiente de desenvolvimento. Eu vou começar aqui falando só o que é o interpretador e daqui a pouco a gente chega na IDE, tá certo? Então pronto. Ó. Deixa eu ver aqui. Não. Tô aqui no Python, né? Deixa eu ver se é Kit aqui para sair. Ctrl D. Pronto. Então se eu digitar Python, ele entra no interpretador. Você pode imaginar um interpretador como uma supercalculadora, certo? Então, se você digitar 5 mais 3, o que é que vocês imaginam que vai aparecer? Ponto para vocês. Ok? Se vocês digitarem
2 elevado à terceira. É porque esse sinalzinho aqui não existe não. Não existe a exponenciação não. Ok? Aí, professor, o que é isso? Também não lembro não. Tudo bem. Mas se a gente fizer 2 vezes 2 vezes 2, daqui sim dá 8. Se eu quiser guardar isso daqui numa variável, eu posso dar o nome que eu quiser para ela e eu posso fazer um processo de atribuição por um igual. Por exemplo, você está fazendo as contas da sua casa. Aí você sabe que você quer saber o quanto que você gastou com a sua alimentação em Quixadá. Aí você coloca, a alimentação é o que eu gastei no RU, 20 vezes 1,10. 20 dias na semana, né? Mais, o que mais? Todo dia eu como a carioquinha, um pãozinho lá na padaria que tem ali, um completo com café com leite, dá R$4. 3 e pouco, né? Eu acho que é R$3. 3 vezes 20. Mais... Não, só que teve um dia que eu não comi. 19. O que mais? Aí eu janto também, né? Só que eu só janto de vez em quando. Então, 10 vezes 1,10. Cadê? Onde é que tá a conta que eu fiz? Tá na lim variável. Qual é o nome da variável? Alim. Se eu quiser imprimir o conteúdo de alim, eu posso fazer um print alim. R$90, certinho. Fiz o cálculo, salvei numa variável. Existem vários tipos de variáveis. Você pode pensar nas variáveis do tipo inteiro. Você não está vendo o tipo, porque Python não tem essa tipagem. Mas números assim são números que a gente diz que são inteiros. A gente tem os números que a gente chama de flutuantes, que são os números quebrados, né? Os números que tem dízima. A gente tem os textos. Sabe escrever um texto? Aspas duplas. Então, toda vez que você colocar entre aspas duplas ou aspas simples, você tem um texto. Por exemplo, print, gastei esse mês com comida, acho que é vírgula, alim reais. Ó, tô mandando imprimir o quê? Esse texto aqui. Tá vendo que ele apareceu? Gastei esse mês com comida. Depois eu mandei imprimir outra variável. Essa primeira variável foi do tipo o quê? String. Coloquei uma vírgula porque eu separo as variáveis aqui nesse print usando vírgulas. Qual é a próxima variável que eu mandei imprimir? A lin, que no nosso caso é 90. E aí coloquei outra variável que foi o reais. Vamos lá. Quem chuta quanto é 4 dividido por 2? O que é que deu errado? Porque tinha um espaçozinho na frente. O Python ele é muito sensível à indentação, porque é por indentação que você diz onde estão os contextos, né? Por exemplo, de que parte do código aquilo faz. Então, se você colocar um espaço onde não deve, ele vai dizer: ei filho, essa indentação aqui não está esperada. Daqui a pouco, quando a gente chegar em condicionais e fiels, a gente fala um pouquinho mais sobre indentação. Então, se aparecer isso daqui, é porque deve ter um espaço onde não deveria ter espaço. Certo? Então, bora lá. Quanto é que é 4 dividido por 2? Quanto é que é 5 dividido por 2? Por que apareceu só 2? Porque quando você está ensinando para menino da quinta série, olha, você tem 5 maçãs. Está dividindo para 2 crianças. Qual é o resultado da divisão? Cada criança fica com
2 maçãs e sobra uma para não dar briga. Ok? Da mesma forma, essa variável é inteira, correto? Essa variável é inteira. Quando você tem 2 variáveis do tipo inteiro, o resultado tem que ser inteiro. Se você quer uma variável do tipo resultado fracionário, você tem que colocar algum dos números como sendo fracionário. Então, quanto é 5.0 dividido por 2? 2,5. Então, esse errinho aqui, ele é extremamente comum, viu? Esse erro aqui, ele é muito, muito, muito comum. Então, sempre que você for fazer divisão, se você quiser não ter problemas, você pode fazer isso ou você pode fazer isso daqui, ó. Eu acho que é assim. Não, int não. Float, né? Eu estou dizendo que esse 5, ele é float. Professor, não posso só colocar o 0, não? Faz de conta que você pergunta assim. A recebe 5, B recebe 2. Como é que você faz a divisão fracionária dos dois agora? Se você fizer só A dividido por B, vai dar quanto? 2. Mas eu não quero que seja assim, eu quero que seja fracionado. Então o que é que eu faço? Eu forço. Forço para que um deles seja interpretado como um número quebrado. Mas se eu colocar o 0 no 5, dá certo também? Não, porque isso aqui é uma variável. Não, tô falando assim, só pensando em A e B, você não pode fazer assim, A dividido por B.0. Não existe B.0. Ok? Tá certo? Existe B. Como o valor de A é 5, imagina que você não pode mexer nisso, e o valor de B é 2, ou então você pergunta para a pessoa, por exemplo, você quer saber do usuário alguma coisa, você pode digitar, eu estou em Python 2, né? A recebe input, o que é que eu quero saber? Digite o número de maçãs. Digite o número de maçãs. 5. Né? Agora eu vou lá. B recebe. Digite o número de crianças. Digite o número de crianças. 2 crianças. Agora você quer fazer a divisão fracionada. Aí você vai imprimir print. Ficam quantas maçãs para cada criança? A dividido por B? É só A dividido por B? Porque se eu fizer A dividido por B, vai aparecer 2 maçãs, né? Se eu quiser fracionado, o que é que eu tenho que fazer? Float no A ou float no B. Ficam para cada criança. Essa questão aí do float é só porque se trata de 2 variáveis, né? A e B. Né? Exato, só porque se trata de 2 variáveis e você quer fazer a divisão. Se fosse um número, não precisaria, né? Só o... Se você estiver escrevendo um número, você pode colocar o 0. Se você estiver escrevendo um número. Mas se você pedir para a pessoa escrever o número, você não sabe se ela botou o 0 ou não. O normal é que as pessoas não botem o 0 em valores inteiros. Digite quantas maçãs você comeu hoje. Comi 5.0 maçãs. Não existe, entendeu? As pessoas vão colocar número inteiro. A não ser que elas tenham comido... Eu comi 1 maçã e meia. Então eu comi 1.5 maçãs e a outra metade estava bichada. Então eu não comi. Okay? Então o normal é que as pessoas vão digitar números inteiros. Se você for fazer divisão, você tem que lembrar de botar o float. Senão vai dar errado, né? Não duvide. Então por que eu estou falando isso? Já estou falando isso há uns 5 minutos que eu estou falando isso. Porque vocês vão errar. Mesmo tendo falado esse tempo todo. Mas como eu estou falando, ó, falei, ninguém vai errar mais, ok? Duvido. Porque é extremamente normal. Porque é extremamente normal a gente esquecer. Mas eu acho que com esses montes de avisos, talvez você lembre, tá dando 0, eu estou fazendo a divisão e tá dando 0. Eu acho que é porque eu esqueci o float. Então, é divisão, é números inteiros, quer fracionado? Faz o quê? Bota o float. Se você não quer fracionado, se você quer divisão inteira mesmo, você quer dizer assim,
Quantas maçãs ficaram para cada criança e quantas sobraram? Como é que eu faço? Ficam. Você poderia forçar int, né? Só para forçar. Int para cada criança e sobram. Como é que a gente faz para descrever a sobra? A sobra em linguagem computacional é porcentagem. Porcentagem é sobra em computação. Então, se eu quiser saber o quanto sobra da divisão entre A e B, o que é que eu escrevo? A porcentagem B. Isso em linguagem computacional é sobra ou módulo. A gente chama de módulo isso daqui também. Ok? Então, o que é que vai aparecer aí pra gente? Ficam duas para cada criança e sobra uma. Ok? Então, o que é que a gente está vendo até agora? A gente viu sobre variáveis, viu sobre a entrada de dados, né? Ó, A recebe input. O que é que o input faz? Que vocês já perceberam aí enquanto a gente usava? Com o usuário. E como é que eu guardo o resultado desse input? Criando uma variável. Se eu não botar uma variável, eu estou jogando o resultado para onde? Então, se você perguntar algo, você tem que salvar esse algo em algum lugar. No lugar que nesse caso aqui, onde foi que eu salvei o resultado do meu input? Em A. Ok? Tá vendo aqui A e B? Não façam isso. Tá vendo? A e B. Que aí eu vou olhar seu código. Aí o código é assim: A recebe não sei o que, B recebe não sei o que, C recebe não sei o que. Meu filho, o que é A, B e C? Professor, nem eu lembro. Só um instante aqui, deixa eu olhar de novo. Não foi tu que fez? Foi, mas eu fiz semana passada. De lá pra cá já rolou tanta coisa na minha vida. Então, aqui eu fiz brincando, mas porque a gente estava utilizando as mesmas variáveis que a gente já estava utilizando lá em cima. Mas a sugestão é que você dê nomes que você seja capaz de lembrar daqui a um mês. Entendeu? Tipo assim, ó. Fica a dica, ó. Número de maçãs recebe input. Digite o número de maçãs. Entendeu? Faltam as aspas aqui, né? Número de maçãs. Qual é o nome da variável? N maçãs. É bem mais fácil de lembrar do que A. Ok? Então, não precisa ser quantidade de crianças brincando no parque à noite na sexta. Recebe. Ok? Tudo bem? Só que TD crianças já é suficiente. Tudo bem? Então, se crie nome de variáveis que sejam legíveis, mas dentro do bom senso, tá certo? Quando vocês estiverem programando em Java, aí começa a aparecer aquelas coisas, as variáveis desse tamanho aqui. Aí deixa eu chegar lá, tá certo? Então, vamos lá. Nomes de variáveis. Existem uma série de regras em relação ao nome da variável, tipo, não pode começar com número, não pode ter caracteres especiais, mas vocês vão aprender isso na prática quando vocês estiverem lendo o material. Porque uma coisa que me ajuda muito na disciplina é o fato de vocês saberem ler. Isso ajuda muito. Porque eu não preciso ensinar ou colocar tudo em sala de aula com a falsa ilusão de que tudo que eu digo aqui vocês absorvem, porque não existe isso. Ok? Vocês vão absorver a ideia ou parte do que a gente está fazendo, mas a maior parte vocês vão aprender quando estiverem sozinhos em casa ou aqui no laboratório estudando. Certo? Então, o fato de vocês saberem ler me exime de ter que ficar falando cada detalhezinho da matéria. Olha, por favor, quando você for fazer um nome de variável, não coloque assim, hashtag crianças. Lindo isso daqui, né? Hashtag crianças, né? Recebe 5. Aí ela diz, hã? Entendeu? Por quê? Porque você não pode colocar hashtag. Mas, professor, como é que eu ia saber isso? O senhor não falou em sala de aula? Ainda bem que vocês sabem ler. O fato de vocês saberem ler me ajuda.
Ok? Então, essas coisinhas todas aqui, que não são o essencial e o mais divertido, vocês vão aprender onde? Quando estiverem fazendo o curso ou quando estiverem lendo o material. Isso daqui não é só uma sugestão, não. Vocês realmente vão ter que ler. Vocês podem conseguir aprender tudo sem ler isso daqui? Pior que podem, mas a quantidade de erros e de dor de cabeça vai ser muito maior. Porque ao invés de você simplesmente ler e aprender o que é que faz, você vai estar lá achando que está fazendo tudo certo, vai ficar dando erro, você vai ficar caçando os erros na internet, e quando você estiver caçando os erros na internet, onde é que você vai chegar? Entenderam como funciona? Então, para evitar de você perder noites em claro por causa de um negócio que você não consegue descobrir o que é, leia. Isso vai lhe ajudar muito, vai simplificar muito sua vida. Tá certo? Então, ó, vamos lá. A gente já falou sobre variáveis e tipos, valores e tipos, falamos sobre variáveis, falamos sobre nome de variáveis, e aqui a gente tem uma coisinha chamada palavras reservadas. Existem algumas palavras, vou continuar aqui no interpretador, tá certo? Daqui a pouco a gente vai para o IDE. Existem algumas palavras que são próprias da linguagem do Python. Por exemplo, if. A gente viu no primeiro dia o que é o if. Se. Né? Professor, mas if, eu quero que seja o nome da namorada virtual. É Ingrid Fernandes. Ingrid Fernandes. Ok? Só que ele não aceita, professor. Tem que ser if. Filho, não vai ser nunca. Entendeu? Porque o if é o que a gente chama de palavra reservada. Ou seja, ele guarda essa palavra só para utilizar comandos. Como, por exemplo, o do... Hã? Não muda, né? Não muda. São palavras próprias da linguagem. Você não pode utilizar como variáveis. Né? Do, while e várias outras palavras são próprias da linguagem. Professor, como é que eu vou saber o que é que eu posso colocar como nome de variável e o que é palavra reservada? Lendo. Entendeu? Por exemplo, essas daqui são as palavras reservadas. End, assert, else, from, is, print, try. Rapidamente a gente se acostuma com isso daqui, ok? Então, você poderia chamar de minha amada if. Agora funciona. Ok? Sua amada if agora é uma variável válida. Vamos seguindo. Comandos. O que são comandos? Nem eu sei. Comandos era aqueles bonequinhos que a gente usava quando era pequeno, que não é da época de vocês não, né? Aqui ele vai falar só comandos, variável, print, etc. Tá bom, vocês vão ler aqui. Vamos ver aqui o resto. Avaliando expressões, provavelmente deve ser aquele igual, mais, menos, operadores e operandos, ordem dos operadores é a mesma da matemática. Quanto por acaso é 2 mais 2 vezes 3 menos 1. Imagina se fosse uma regra de 3, o papoco que não ia dar, né? Vamos lá. A aula da semana que vem, juros compostos. Deus nos salve desse mal, né? Bora lá, meu povo. Qual é a prioridade? Soma, subtração, multiplicação? Multiplicação. Quanto é 2 vezes 3? Mais 2. Menos 1. De lascar. Ok? Existem uma série de operadores, não apenas os operadores aritméticos, a atribuição e tantos outros. Como é que você vai saber
quais são as ordens que os operadores vão ser aplicados? Lendo a parte aqui, ordem dos operadores, mas é bem intuitivo, tá? A maior parte deles. Operações com strings. A gente já estava fazendo algumas operações com strings aqui no print, né? Por exemplo, como é o nome do teu cachorro? Não tem cachorro? Nunca teve cachorro? Bichinho, qual era o nome dele? Ralph. Ralph com R? Nunca escrevi, né? Nunca escrevi. Ralph. Tá bom assim? Ok. Alguém tem um gato? Ou teve um gato? Ninguém tem gato aqui, né? Qual era o nome do teu gato? Era Travessa. Gato. Recebe. Travessa. Tudo bem. Alguém teve algum animal de estimação que não era gato nem cachorro? Ninguém teve papagaio. Tatu. Bom, tatu. Fede, o tatu fede. Fede ou Fred? Fred. Com ou sem o I? Tatu era teu, então tu que sabe. Ok? Tudo bem. Agora nós precisamos formar uma frase e guardar numa variável. Frase criativa. Ok? Frase criativa. A gente tem que montar uma frase utilizando as variáveis e guardar em frase criativa. Vamos lá? A culpa é do tatu, né? A culpa é do tatu, pô, só cachorro e gato. Pronto, vamos lá. Aí a gente pode utilizar a concatenação de strings, que é o mais, ok? Então vamos lá, assim. Tatu traiu. Não foi o tatu, não. Foi travessa. Gato traiu. Tatu com... Qual é o nome? Cachorro. Isso não vai dar certo. Vocês veem que tem que ter os espaçozinhos aqui, porque a variável gato não tem espaço quando termina ela, percebe? A variável gato tem um espaço? Ups. Não, né? Então, se eu não colocar esse espaço, vai aparecer juntinho, o quê? Travessa e colado nela, traiu. Então, eu tenho que colocar esse espacinho aqui, né? O que é que está errado? Tem um ponto aqui, né? Ok, como é que eu imprimo ela? Print, frase criativa. Travessa, traiu Fred com Ralph. Quase trava a língua aí. Travessa, traiu Fred com Ralph. Então, bora lá. Professor, diz. ainda caso terminando precisa dos parênteses, não? Do print? É porque aqui a gente está no Python 2. No Python 3 a gente precisa dos parênteses. Ok? O Python 2 não precisa. Então, tatu diz. Foi. Então, o setinha ele está indicando, não tem nada a ver. Essa setinha está dizendo aonde foi o erro. É? Exato. Então, se fosse porventura outro erro, ela indicaria. Ela apontaria onde é que deu problema. Descobriu. Matou. Sufocado. Gato.
Qual é o resultado aqui? Ah, tá errado aqui, né? Ah, tá errado aqui, né? Travesseiro. Ok, mas eu posso fazer assim. Travesseiro. Vai ficar travesseiro. Eu teria que tirar o último A, é isso? Deixa eu ver como é que eu faço isso daqui. Ponto. Ponto. Como é que tira o finalzinho? Python, substring. Substring. Como é que eu pego uma substring em Python? Pronto. Até -1. Até a penúltima. Print frase 2. Ha! Ok. Peguei a variável. A variável não, uma sequência de caracteres. E disse que eu queria do começo até a penúltima. Então comi o último letrinha, né? Tirei o A. Nada contra a travessa, okay? É só para brincar de fazer as concatenações. Ficar concatenando as strings para formar novas variáveis. Ok? Bora lá. Operações com string, composição. Pronto, aqui ele já vai para funções, criando funções, etc, 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 etc. Pronto, acho que o que a gente tem já dá para resolver algumas atividadezinhas, tá? Ok, vocês entenderam aqui qual foi o nome que eu dei para essa coisa aqui? Não, para esse ambiente que a gente está. Interpretador. Então o que é que ele faz? Ele vai recebendo os comandos e executando os comandos que nós dizemos, ok? Por exemplo, um comando um pouquinho mais complexo, um laço, né? Se, vamos lá, dinheiro recebe o valor que eu tenho na carteira, tá? 1 e 5. Okay. Se dinheiro... ticket. Quanto é o valor do ticket? 1 e 10. Então, bora lá. O comandozinho um pouquinho mais complexo, tá certo? Se dinheiro for maior que... Maior ou igual, né? Maior ou igual que ticket... Ó, tá vendo o escopo aí, ó? Dois pontozinhos para abrir no escopo. Significa, agora eu vou colocar o que acontece se for maior. Tá vendo que ele colocou os 3 pontinhos? Ele deu um espaço aqui pra mim. Esses 3 pontinhos é pra ele mostrar que eu tô dentro do escopo. Dentro do escopo de quem? Do if, né? Então bora lá. Ó, vou escrever bem aqui. Dentro do if. Print o quê? Partiu RU. Tudo bem? Se isso não acontecer, outro escopo, tá vendo? Dentro do else. Não, vocês vão ficar com fome mesmo? Partiu passar o queixo na mulher que vende o ticket. Que são 5 centavos de comprar fiado, né? Partiu fiado. Vai não. Pegar emprestado. Pedir emprestado. Ok? Quando eu der um enter aqui, ó, esse comando foi executado? Não foi executado ainda. Ele está sendo salvo porque ele é parte de um comando complexo. Ok? Só que quando eu der o enter agora, ele vai executar. Vai executar a partir das variáveis que a gente tinha. Das variáveis que a gente tinha, dinheiro era maior ou igual a ticket?
Não, então o que é que vai aparecer quando eu der um Enter? Artigo de libertade. Ok? Dá para colocar tudo isso daqui no interpretador, só que é inconveniente, tá certo? É mais fácil a gente escrever tudo num bloco de texto e mandar ele executar esse bloco de texto. A gente poderia fazer TXT qualquer, Ctrl D, né? Por exemplo, acho que é o gedit, não é isso? Gedit código.py. Esse .py é interessante porque se a gente está programando em Python, ele vai utilizar essa extensão para saber como executar teu código, né? Pronto, vou escrever aqui. Fontes e cores. Ok? Então aqui a gente pode fazer aquilo que a gente fez. Como é? Dinheiro recebe. Vamos fazer perguntando, né? Como é que eu posso perguntar? Input. O que é que eu vou perguntar? Você tem quanto na carteira? Quanto dinheiro você tem? Ok? E aí ele vai salvar isso aonde? Dinheiro. A gente já sabe que o ticket é 1,10, né? Então vamos logo colocar ticket recebe 1,10. E agora a gente precisa do nossa lógica, né? Como foi que a gente escreveu? Se dinheiro for maior ou igual a ticket, ao escopo, tá vendo aqui, ó, nosso amigo escopo aqui, ó, puffs. Aqui é um tab, maldito tab do gedit. Deixa eu só consertar aqui. Editor tab é 4. Ok. O que é que eu vou escrever? Partiu R1. Else ao escopo de novo. Toda vez que eu abro um bloco de escopo, preciso dos dois pontos. Qual é o próximo aqui? Print. Partiu. Pegar. Emprestado. Tá salvo. Como é que eu rodo isso daqui? Tá, só vocês já provavelmente nunca usaram o terminal não, né? Porque vocês vão se acostumar, né? O terminal é muito prático e vocês de redes vão ter que aprender. Então só para dizer o que é que eu fiz aqui, ó. Tava no terminal e aí eu chamei o programa. O programa no caso para editar texto é o gedit. E eu disse, gedit, eu quero que você abra o código.py. Ele já criou o arquivozinho código.py. Aí aqui no terminal, ele fica meio preso, porque eu chamei o gedit. Aí eu digitei Ctrl Z para poder desbloquear o terminal e coloquei um BG para voltar a ter o controle do terminal. Eu sei que é muita informação nova, mas só para dizer que não é mágica não, tá certo? Em qualquer, por exemplo, aprendendo a usar o terminal, comandos básicos do bash, você aprende isso daqui, são comandos básicos do bash. Ok? E aí, cadê o nosso código? Qual é o nome dele? Código.py. Como é que eu boto ele para ser executado? Python código.py. Quanto dinheiro você tem? Eu tenho 50 conto que meu pai me deu. Ok? Partiu RU. Vamos de novo. Quanto dinheiro você tem? Eu tenho 50 centavos. Partiu pegar emprestado. Ok? Simples. Ok? Isso porque a gente está fazendo em qualquer programa que faz a edição de texto e está executando via terminal. Mas existem IDEs próprias para simplificar o desenvolvimento. E existem várias. Por exemplo, acho que uma que eu coloquei aqui foi... Acho que essa daqui... Qual é o nome disso daqui? É o idly, né? O idly ele já vem com o próprio Python. Ou então, se você tiver no Linux, sudo apt install idly. Só isso. Já está instalado, né?
E aí você tem essa ideiazinha aqui, ó, arquivo, novo arquivo. Aí você escreve o que você quiser escrever aqui e depois vai e executar, rodar. Ok? Mas eu não gosto da idle não, tem várias outras opções boas. Deixa eu ver aqui alguma. Sim, cancel, não vou salvar. Tem uma muito legal que é a do Homem-Aranha. Você quer salvar? Não quero salvar, sai fora. A do Homem-Aranha também é boa. Spider. Eu não instalei. Sudo apt install Spider 3. É um pouco grande. Spider. Mesma coisa. Se você tiver internet, vou colocar aqui instalando o Spider, deixa eu ver como é que tá a minha internet aqui. Spider 3, fogo. São só 40 MB, né? Talvez vá até rápido. Na internet, se você está com Windows e não conseguiu instalar, existem sites que você pode rodar seu código. Um deles é esse repl.it. Então você se abrir aqui o repl.it, ele vai te dar uma lista de opções, ó. repl.it, tá vendo aqui? Qual é a linguagem que você quer? Eu vou querer aqui Python 3. Escolheu aqui Python 3. Aí ele vai perguntar se você quer se logar para salvar seu código. Eu acho que dá para salvar. Eu acho que dá para salvar. Nunca testei não, mas ia ser legal, né? Se desse. Vamos descobrir aqui. repl.it. Pronto. Aqui eu escrevo meu código. Aqui eu vejo o resultado da saída. Vamos pegar aquele que a gente fez e ver se funciona. Tá vendo aqui? Ctrl A, Ctrl C. Copiar ele aqui. Tá vendo? Do bloco de texto aqui. Quando eu tentar rodar, ele vai dar pau. Porque a gente fez usando a sintaxe do Python 2. E no Python 3, os prints precisam de abraços. Sabe o que são abraços? Parênteses. Quanto dinheiro você tem? Eu tenho 1,9. 1,9. Tem outra coisinha também de diferença do 3 para o 2. Professor, o senhor vai usar qual? Não sei. Provavelmente é porque assim, ó, a diferença entre eles é muito pequena, assim, em relação ao que a gente vai utilizar. E o Pygame que a gente ia utilizar para fazer os gráficos, na época que eu testei, só tinha para o 2, entendeu? Então a gente pode, tanto faz qualquer um quanto qualquer outro. A diferença é pequena. A diferença aqui no caso do 3 é porque isso daqui ele volta como texto. Entendeu? O input ele volta como texto. Só que o dinheiro eu quero que seja texto ou eu quero que seja inteiro? O DIN eu quero que seja o quê? Não, na verdade não é nem inteiro, é o quê? Float, né? Então, se eu quero guardar isso daqui como float, ele reclamou o seguinte, olha, você pegou DIN sendo texto. Você não pode fazer um texto comparado com float. Está vendo aqui o que ele está tentando fazer? Comparar texto em float. Então eu posso dar uma forçadinha para ele transformar isso daqui para float. Então eu venho aqui e escrevo float. Pego o resultado que sair desse input e transformo ele em float. Rodar. Quanto dinheiro você tem? 1,9. Partiu pegar emprestado. De novo. Quanto de... que legal. Tem até debug aqui esse negócio, é? Que legal. Deixa eu ver. Próximo passo. Ele vai executar a linha, né? Quanto dinheiro você tem? Então eu vou colocar aqui 1,50. Enter. Deixa pra lá.
Nunca usei isso não. O que foi que deu erro aqui? Clear? Como é que eu volto e cancelo tudo? Rodar. Por que é que está travado? Input. Socorro. Como é que eu desfaço isso daqui? Parando, ele tá preso. Para, Piton. Não! Será que foi problema na internet? Ou será que é o Happy L mesmo? Né? Morreu mesmo. Tá instalando o Spider aqui, tá instalando o Spider. Morreu, ó. Deixa eu tentar carregar de novo aqui F5, ver o que acontece. F5, vamos ver se ele volta. F5, voltou. Vamos tentar rodar de novo, ver o que acontece. Quanto dinheiro você tem? Acho que agora foi, né? 1,50. Ah, voltou. Só nada que um F5 não resolva. Ok? Então tem o happyl.it e tem as ideezinhas que você, por exemplo, eu acho que já foi aqui. Spider. Então o Spider você também pode utilizar para escrever seu código em Python. Olha que legal. Então a gente viu que a gente pode escrever no bloco, em qualquer editor de texto e rodar pelo terminal. A gente pode utilizar o próprio editor que vem nele, a gente pode rodar pelo happyl e a gente pode fazer pelo Spider. Deixa eu copiar a mesma coisa lá aqui. Será que o Spider está usando o Python 2 ou o Python 3? Vamos descobrir. Rodar aqui, rodar arquivo. Executar, rodar. Ele está reclamando aqui, ó, do RU, tá vendo? Então ele provavelmente está usando o Python 3. Deixa eu pegar do site. Deixa eu ver aqui, ó. Ups. Cadê? Onde é que eu vejo? Ah, tá, bem aqui, ó. Quanto dinheiro você tem? Eu tenho 5,50. Parte RU. Tá certo? Então tem várias opções. Eu gosto do Spider, ele é simples, né? Se a gente fosse trabalhar com coisas mais complexas, a gente teria, por exemplo, dependendo do caso, vocês vão poder usar o PyCharm, que ele é mais completo, ele é bem melhor do que o Spider, e vocês, como são estudantes, se vocês tiverem e-mail institucional, lembra do e-mail institucional que a gente falou? Pronto, se vocês têm e-mail institucional, vocês podem usar o PyCharm completo, pelo fato de serem estudantes. Ele é o melhor que existe mesmo, mas ele tem, tipo assim, hoje para nós ele é como usar uma bazuca, entendeu? Não tem necessidade de tanta coisa, de tanto poder. O Spider ele é bom, eu gosto do Spider, vocês podem usar o Spider ou o happyl mesmo, mas como a internet é ruim, vocês podem fazer de qualquer forma, o importante é que vocês façam, ok? Aquele site que eu passei para vocês, era Python 2 ou Python 3? Nem eu sei. Deixa eu ver aqui. Documentação do Python. Como é que vamos fazer? Vou procurar aqui a impressão que a gente descobre, né? Operações com strings. Ó, aqui é o 2, ó. Mas fora o print, deixa eu ver se a gente acha aqui. Aprenda computação com Python. De certa forma, fora o print e o input, o resto é tudo igual, tá certo? Então não vai fazer muita diferença pra gente. Fora o print e o input, o resto é basicamente todo igual. A maior diferença é essa mesmo, o print e o input. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar um intervalozinho de quantos minutos? E aí a gente volta e fica direto até 9h30, 9h40. Quanto tempo vocês querem? 10, 15 no máximo, que aí eu vou pegar a folhinha de frequência de atraso.
Certo? Vamos esticar muito não, tá certo? Porque quando a gente voltar, a gente já vai fazer uns exercíciozinhos de lógica interessantes. Então, vamos esticar muito não. 10, 15 minutos, só o tempo de tomar uma água e voltar. Ok? E estamos parando com a gravação.